Hoje a aula sobre o descritor, a gente vai tentar revisar os conteúdos, focar no Enem, focar também no PAEBS. Nós temos que melhorar nossa nota do PAEBS. Temos muitos alunos aqui que vão passar para medicina, para engenharia, para direito. Então a gente tem que dar uma força para essas pessoas fazerem essa prova. E o Enem é bem baseado nos descritores, né? Então o descritor que a gente vai estar estudando hoje é o D2, corresponder números reais a pontos da reta numérica. Então a gente vai ter uma reta numérica, cada ponto dessa reta numérica é representado por um número, e cada número ele vai ter uma representação também na reta numérica, certo? O nosso foco é esse, localizar pontos na reta, e a gente tem que estar prestando bastante atenção. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que falar dos conjuntos numéricos, e o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são aqueles números que servem para contar, para ordenar, né? Sempre em quantidade discreta. 1, 2, 3, como a gente está olhando aqui no exemplo. O símbolo usado para representar esse conjunto é esse aqui. É como se fosse um IN ou um N de barra dupla, né? Então, os elementos dele, 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. Se você pegar e colocar um espelho na frente desses números aqui na reta, vão aparecer os números do lado esquerdo, que a gente classifica ele como o conjunto dos números inteiros, representado por essa letra Z aqui. Se você olhar aqui na reta numérica, a gente já está começando, olha, a localizar os pontos na reta. O 0, ele é um número natural, o 1 é um número natural, o 2 é um número natural, e vai para o infinito. Cada um desses pontos aqui, ele tem um simétrico. O que seria o simétrico? Um ponto do lado esquerdo que fica a mesma distância do ponto do número natural. Assim, ó, a distância do 0 até o 1 é a mesma distância do 0 até o simétrico do 1. A gente chama desse jeito mesmo, simétrico, ou simétrico oposto. Então, cria-se aqui o número menos 1. E a gente representa um negativo para dizer que é o lado esquerdo, um número negativo. A gente usa muitos números negativos para representar temperatura, profundidade, né? Uma série de outras coisas. O simétrico do 2 me origina o menos 2, né? Que é um número negativo. A distância do 0 até o menos 2 é a mesma do 0 até o 2, certo? Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais e os seus simétricos. Existe um número que não tem simétrico, que é o 0. Beleza? Aqui está a escrita dos números inteiros. Números inteiros, desde o menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, até o número mais infinito. Lembrando só o seguinte, quanto mais para a direita o meu número, maior ele é. Quanto mais para a esquerda, menor ele fica. Continuando o nosso conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é formado por frações. Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional. Então, a definição fica assim, ó. Os números racionais são formados por frações do tipo A sobre B. Esse A e B são números inteiros, tá? Só que esse B tem que ser diferente de 0. Aqui é só uma linguagem matemática. Alguns exemplos de números racionais. O 3, ele é um número racional. Mas você não falou que o 3 ele é uma fração? Sim, 3 pode ser representado por 6 sobre 2. Né? Ou então, 3 sobre 1. Ele é um número racional. Um outro exemplo, menos 0,5. Esse menos 0,5 aqui também é um número racional. A gente vai fazer exercício depois disso aqui, vai ficar mais claro. Mas podemos escrever esse número aqui, menos 1 sobre 2. Na linguagem escrita e falada, a gente consegue perceber isso. Que número é esse aqui? Meio. Que número é esse aqui? Meio também. Se você pensar como número decimal, também pode ser assim. Que número é esse aqui? Como é que eu faço a leitura desse número? 5 décimos. A primeira casa aqui depois da vírgula a gente chama de décimos. E aqui a mesma coisa, 5 décimos. Né? Então esses números aqui são números racionais.
Quer ver um outro exemplo também que muita gente erra na hora de localizar os pontos no gráfico? São as dízimas periódicas. Por exemplo, 0,555 até o infinito. Esse número aqui pode ser escrito com forma de fração, que é 5 sobre 9. Tenta fazer a divisão de 5 por 9, você vai ver que vai dar esse número aqui. Uma outra coisa que eu acho bacana colocar é, na hora que você for representar na reta numérica, sempre representa o número na forma decimal. Então, o 3 já está na forma decimal, pode ser escrito 3,0. Então, usa a forma decimal, usa a forma decimal para você localizar eles na reta, tá? E um último lembrete do conjunto dos números racionais. Lembra que a gente falou que todo número natural ele é inteiro? Já ia colocar racional, ele é inteiro, certo? Todo número inteiro ele é racional, né? Isso aqui ajuda muito depois na teoria de conjuntos, que é o próximo descritor que a gente vai estudar, mas também nos dá uma ideia boa de localização de pontos na reta. E o nosso último conjunto, antes de fecharmos, o conjunto dos números irracionais. Se o racional ele é escrito em forma de uma razão, os números racionais eles têm uma razão, os irracionais eles não têm nenhuma razão que possa escrevê-lo. Que tipo de números são esses? Os números do tipo, eu vou forçar a barra aqui um pouquinho, né? Mas o número desse, a classificação desse número aqui são os números transcendentais, né? Tipo π, o φ, são números que são obtidos através de geometria, né? Enfim. E também tem os números algébricos, raiz de 2, raiz de 3, né? Esse tipo de número aqui, eles são decimais, ou seja, tem a vírgula, eles são infinitos, mas eles não se repetem, tá? Não se repetem, que é o caso desse aqui. Esse eu consigo escrever em forma de fração, esses aqui não. Se você pegar na calculadora, você vai ver aproximadamente aí, né, 1,4 alguma coisa, e você vê as casas decimais desse aqui, nunca vão se repetir. Tá? Não tem um padrão de construção. Basicamente é isso, e agora a gente vai lá para os números reais, que é a soma de todos eles. Se você for juntar todos os conjuntos que a gente aprendeu até agora, naturais, inteiros, racionais e irracionais, a gente forma o conjunto dos números reais. Real, tudo que você está conseguindo ver, pegar, ele é considerado um número real, né? Todo o concretismo, vamos falar assim, comprimentos, medidas, eles são números reais. O diagrama aqui ele mostra mais ou menos como é que ficaria a organização desses números. Primeiro tem o conjunto dos números naturais. Todo número natural ele é inteiro. Todo número inteiro é racional. O conjunto dos números racionais estão dentro dos conjuntos dos números reais. Só que se você olhar aqui tem uma borda, tá vendo? No conjunto dos números reais, os números que ficam fora do conjunto dos números racionais, eles são irracionais. Se você juntar o conjunto dos números racionais com os conjuntos dos números irracionais, formam o conjunto do número real. Então, todos os números que vocês conhecem até aqui são reais. Como a gente falou, o nosso foco aqui é você localizar pontos na reta. Então, vai cair lá no Enem, lá no Paedes, a seguinte questão. Eles vão dar uma reta e eles vão querer que vocês localizem esses pontos na reta. O foco principal é esse. Lógico que você pegar e depois, para fazer um aprofundamento disso aqui, é você saber o tamanho e como obter cada medida, né? Tem um cálculo, um esqueminha matemático do raiz de 2 que é até bem bacana, que qualquer coisa a gente pode fazer com uma aula extra. Mas o foco por enquanto é esse aqui. Bom, eu quero localizar o raiz de 3. Como é que eu vou achar raiz de 3 nessa reta numérica aqui? Bom, eu sei que a raiz de 3 ela é maior que a raiz quadrada de 1. Porque o 3 é maior que 1. Então a raiz dele também é maior do que a raiz quadrada de 1.
Eu sei que a raiz quadrada de 3 ela é menor do que a raiz quadrada de 4, porque 3 é menor que 4. Professor, por que você colocou esse 1? Por que você colocou o 4 aqui? Como é que você escolheu esses números? Porque esses números aqui são quadrados perfeitos. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. A gente fala que quadrados perfeitos são os que têm raízes exatas. Então, dá uma olhadinha aqui. Significa que o raiz de 3 está entre o número 1 e o número 2. Eu venho na reta numérica entre o 1 e o 2. A princípio, não me interessa se é mais para cá ou mais para lá, né? Eu só preciso saber que ele está nesse espaço aqui. Então, eu sei que vai estar nesse espaço, vou marcar aqui o meu número, o meu ponto A. Desculpa, meu ponto A. Então, marquei o meu ponto A aqui, porque eu sei que ele está entre o 1 e o 2. Vamos marcar aqui Vamos marcar agora o próximo ponto, que é o ponto B, menos 5 sobre 9. Eu sei que é negativo, eu já sei que ele vai estar na parte da esquerda, certo? Então, uma das formas que eu tenho para calcular esse número é dividir. Então, eu vou fazer um rascunho aqui, ó, 5 dividido por 9, né? Então, 5 dividido por 9 não dá para dividir, 0 no quociente, 0 no dividendo. 50 dividido por 9 vai dar 5. 5 vezes 9, 45. 45 para chegar a 50, falta 5. Como eu já coloquei a vírgula, eu tenho infinitas casas decimais. Eu posso colocar outro zero aqui. 50 dividido por 9 vai dar 5 de novo e vai continuar sobrando 5 aqui. Professor, então vai dar um número infinito? Sim. Como é que é o nome desse número aqui mesmo? É uma dízima periódica. Então, menos 5 sobre 9 é a mesma coisa que menos 0,555 até o infinito. E aonde que ele fica localizado? Ele fica entre o 0 e 1, é 0,55, né? Negativos. Então, menos, lado esquerdo, pertinho do meio, entre 0 e menos 1. Então, aqui é o menos 5 sobre 9. Agora, vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, ponto C, 0,25. Lembra que eu falei que é importante colocar em número decimal? Então, vamos colocar esse número lá, ó, já está em decimal. 0,25, então, ó, fica entre o 0 e o 1. Mais perto de quem? Do 0. Então, aqui aproximadamente, né, é o 0,25. E o meu último ponto, D é menos 3. Todo número que a gente conhece até agora, ele é real. Então, ele tem um ponto, um local para colocar ele aqui na reta. Nesse caso aqui, o D é o menos 3, está do lado de cá. Isso, gente, que é o que a gente tem que estar preparado para fazer na prova do Enem, na prova do PAEPS. Parece bobo, é fácil mesmo, só que as pessoas deixam as coisas para lá e aí às vezes acaba se complicando. Bem simples, ponto garantido para vocês, tanto no Enem quanto no PAEPS, beleza?